pressão ao Tribunal Constitucional, embora o próprio diga que não há pressão? Bom, eu acho que isto já passou as marcas. Já tivemos várias instituições a fazer referências ao Tribunal Constitucional, à forma como o Tribunal Constitucional tem decidido e comentando até eventuais decisões do Tribunal Constitucional. Isto passa realmente das marcas. Já tivemos o FMI, já tivemos a Comissão, através de relatórios internos, e temos agora Durão Barroso. E verdadeiramente isto não pode passar sem uma viva censura a Durão Barroso. E porquê? Primeiro, porque a forma de pressionar o Tribunal Constitucional escolhida pelo Dr. Durão Barroso é uma forma um bocadinho fingida, para não dizer cínica. Como assim? Bom, ele começa por dizer as decisões do Tribunal Constitucional são inteiramente livres e são para ser respeitadas. No entanto, se decidirem chumbar, isso significa que o país vai ficar numa má situação. Isto é, pressionando claramente o Tribunal Constitucional, dizendo que não pressiona. E que podem vir medidas mais gravosas, em caso de chumbo das É outras. isso mesmo. É que o pior ainda é o que ele acrescentou. É que ele não se limitou a pressionar o Tribunal Constitucional dizendo que se chumbarem isso será mau para Portugal e principalmente ameaçará o regresso aos mercados por parte de Portugal, mas diz ele também que as medidas que substituirão estas medidas consideradas inconstitucionais serão piores. Ainda que mal pergunte, como é que o Dr. Durão Barroso sabe? Como é que o Dr. Durão Barroso se informou sobre os planos que o Governo diz que não tem para substituir estas medidas? E ainda que mal pergunte, compete ao Dr. Durão Barroso discorrer sobre essas medidas? Que eu saiba, estes programas de ajustamento são decididos pelo Governo. São aceitos, naturalmente, pela Troika. As declarações foram proferidas com o Primeiro-Ministro ao lado. Pois é que isso é o pior. É que isso é realmente indigno. Que um Primeiro-Ministro ouça um responsável de uma instituição internacional fazer estas referências que põem em causa, digamos assim, a independência e a consideração devida às instituições portuguesas, isso é indigno de toda a democracia, de toda a ordem democrática. E por isso eu acho que o Primeiro-Ministro fica muito mal nisto. E fica mal porque ele não compreende que quando há alguém, e principalmente uma instituição internacional como é a Comissão, se permite fazer este tipo de referências ao nosso Tribunal Constitucional, ele, Primeiro-Ministro, também fica indignificado. Isto não pode acontecer, isto não deve acontecer. Isto deveria ser, não é apenas uma ingerência, é uma falta de tacto político. Nunca pensei, aliás, que o Dr. Durão Barroso fosse capaz de o fazer. Ainda mais tratando-se de um português, que ocupa aquele lugar em nome de Portugal, porque é indicado pelo governo português para comissário, porque o presidente da Comissão é também Mas um também comissário. deve ter independência. Pois é isso mesmo, é que não a teve. E neste caso, não ajuda nada. Não ajuda desde logo o governo, porque todos aqueles ministros que assistiram àquilo devem ter ficado com o sentimento que aquilo não se faz e aquelas declarações não se proferem. Ou então, se as esperavam, fizeram mal. Porque aquele tipo de declarações só vai ainda condicionar mais as instituições portuguesas e principalmente o Sr. Presidente da República. Há uma suspeição generalizada na sociedade portuguesa e em várias instituições que o Sr. Presidente da República, que jurou fazer cumprir a Constituição, entre o respeito pela Constituição e a ajuda ao Governo, às vezes hesita e não sabe bem qual é a prioridade que tem verdadeiramente à cabeça das suas preocupações. E isto vem, digamos assim, pôr mais pressão sobre o Sr. Presidente da República. É que realmente o que há de mais grave nas declarações do Dr. Durão Barroso é isto. É que se o Tribunal Constitucional chumbar as medidas do Governo, não é o Tribunal Constitucional que cria um problema. Foi o Governo que criou um problema ao aprovar medidas que são inconstitucionais. E os apelos E o Dr. constantes... Durão Barroso devia saber que o principal para Portugal é assumir-se como um Estado de Direito. Um país que respeita a sua Constituição, que não governa com leis inconstitucionais. Isso é o mais importante. É, portanto, um problema de dignidade. E acho que aqui o Dr. Durão Barroso cometeu uma grande infelicidade nas declarações que proferiu e não podem passar sem uma viva censura. E o que eu lamento é que tenhamos assistido a tudo isto em Portugal e no estrangeiro sem uma palavra do Presidente da República para defender as instituições portuguesas, o papel do Tribunal Constitucional e a própria Constituição. Porque era uma coisa que nós já dávamos por adquirido, achávamos que a Constituição estava fora do debate político, que havia instituições
que nos garantiam a todos que não vivíamos com leis inconstitucionais. Afinal de contas, parece que é mesmo preciso lutarmos e batalharmos para que não haja leis inconstitucionais no nosso país. E foram também infelizes as declarações por parte do Presidente da Comissão Europeia quando realçou a necessidade de um amplo consenso político e social em Portugal na reta final do programa de assistência. Em caso contrário, acho que isso, vamos lá ver, acho que isso faz parte, digamos, dos apelos que se fazem internacionalmente várias sobre os instâncias nacionais Agora, e o que o Dr. Durão Barroso, tal como o Governo, deviam perceber é que não pode haver nenhum consenso em Portugal à volta de uma política que só deu resultados negativos. Veja bem que esta semana aconteceram duas coisas que merecem nota. A primeira é que houve uma visita do Presidente da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e um relatório da OIT, em que, do princípio ao fim, diz...